Tudo bem? Vamos chegando, né? Vamos falar aí sobre gestão de pessoas. Tô só aguardando o Emerson chegar. Se vocês quiserem enviar para algum amigo, para o pessoal que esteja aí, né? Que vocês acham que é importante ver essa live, tem esse aviãozinho aí, é só encaminhar para o pessoal para chamar. Boa noite, o pessoal aí das fazendas, né? O Gleiston aí da Saramandaia, o Guilherme, né? O João Paulo, pessoal conhecido. Deixa eu só responder o Emerson. Vamos ver se ele já conseguiu entrar. Falar aí dos nossos calcanhares de Aquiles, né? Aí, muito problema nas fazendas. O pessoal reclama muito de mão de obra. Oi, Emerson. Olá, Pamela. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? E você? Bem, e tu? Quanto tempo? Quanto tempo? Satisfação estar aqui em contribuir. É um prazer enorme meu ter sua presença aí, né? Falando sobre um tema aí que tem muitos problemas em fazenda, todo mundo quer saber como manter a mão de obra, né? Como que a gente alinha e na qualidade do leite, os nossos resultados estão muito mais atrelados, né? Talvez como consultor, porque o trabalho depende muito de quem está ali executando, né? Então, fazer essa gestão de pessoas não é fácil, mas vou deixar apresentar, quero agradecer, né, você ter aceito, estar aqui participando conosco, contar aí um pouco da sua experiência, né, fazer sua apresentação, vou deixar que você apresente, conte a história para o pessoal. Ok. Ô, Pamela, eu formei em veterinária na UFMG, nas Minas Gerais, e fiquei uns 13 anos atuando em multinacional, principalmente na pecuária, e mais na pecuária de leite. E de lá eu fiz mestrado em medicina de produção, perfil metabólico, vaca pós-parto. E depois eu atuo hoje no Reagro. Já tem 11 anos que eu atuo no Reagro. E no Reagro, como sócio, facilitador e consultor, eu tenho a oportunidade de ir em todos os negócios. Especialmente no negócio de pecuária, leite, corte, mas vou também em grãos, cafeicultura, HF, hortifruti. E nessas áreas eu atuo especificamente em gestão de equipes, formação, liderança, feedback. Então é a área que eu venho atuando nesses últimos 25 anos aí, aprendendo todo dia. Que bom, esse é o importante, né? E aí, Emerson, eu queria que você contasse para nós, porque a gente fala tanto de gestão de pessoas, né? Então, o que é gestão de pessoas? Qual que é o conceito hoje de básico, né, sobre gestão? O que quem precisa saber? Certo. A gestão de pessoas, vamos pensar assim que nos últimos 10, uns 15, 10 anos aí, isso mudou, né? E esse nome veio, porque antigamente falava-se na expressão RH. Então, tudo que for ligado a pessoas, RH. Vai lá, assina a carteira, dá baixa, assina, é o RH. E, atualmente, a gente entende que isso não é só um RH. Não pode ser só. A gestão de pessoas é quem? É o proprietário, é o consultor, é o gerente. São pessoas. Porque aquela pessoa tem que comunicar, dizer como faz a tarefa. E se fez bem feito, falar o que está bem feito. E se não fez, dizer o que tem que fazer. Ou faça assim, mais para a direita, mais para a esquerda, mais limpe as bordas, os cantos. Então, a gestão de pessoas hoje, ela expandiu do RH, ela criou braços e pernas, onde que todos numa organização têm que fazer. Por quê? Porque estão mexendo com gente. Então, na gestão de pessoas, a gente tem atrair, desenvolver, reter pessoas. Ter uma comunicação clara,
saber fazer feedback, dar retorno sobre a tarefa, o que foi feito. Então, isso é mexer com gente hoje, sabe? E tá super fácil, né? Assim, eu acho que essa é uma das questões que a gente vê, né? Que a gente quer discutir aí muito, porque nós estamos vendo uma geração nova que está vindo para o campo, né? E às vezes a gente já vê esses conflitos de gerações, né? Então a conversa, né? É isso que você falou, é dar o feedback, mas como saber se essa pessoa entendeu ou não, né? A clareza do que está sendo passado, que talvez é o que mais tem dificuldade, né? Sim. E aí, como que a gente inicia esse trabalho aí de gestão de pessoas nas fazendas? Ok. Primeiramente, é a gente identificar, é como se fosse rodar um setor, assim como a gente vai lá no bezerreiro e olha os fatores de risco que tem lá, não tirou, pôs comida nova por cima de comida velha. Assim como a gente vai na ordenha e olha entrada de ar, caiu teteira, vácuo. Então, na gestão de pessoas, a gente entra na propriedade e observe como é que estão as coisas. O filho não conversa com o pai. Ou o gerente não ouve o que o proprietário está falando, ou o consultor. Então você começa a ver, olha, falha de comunicação, autoridade. É diferente, a autoridade ela é conquistada. Né? Então, liderar é uma coisa, chefiar é outra. Aí você começa a entender assim, quais são os pontos que devemos atuar. Ou é importante trabalhar a liderança. Na maioria das vezes, maioria não. Vamos falar assim, de maneira geral, mexer com gente, gestão de pessoas é desenvolver líderes. Então, nós precisamos que tenha líderes, porque se o liderado não sentir, não ter referência daquela pessoa como líder, não dá certo. A gente tem o hábito, o costume de quê? De treinar o operacional. Beleza. Aí você treina o operacional, ele desenvolve. Ele desenvolve tanto que ele aproxima de um líder. E aí ele não vê aquele líder como líder. A gente muitos aí devem ouvir muito assim, andando com produtores, gerentes do carro, né? De caminhonetinha a caminhonetona, vamos falar assim. A pessoa falar assim, olha lá o Tião, olha lá, Sônia. Tem jeito de lidar com ele, não. Olha só, difícil demais. A gente não encontra gente boa para trabalhar. A pessoa quer o emprego, mas não quer o trabalho. Nossa, é difícil demais. Ele não ouve, ele não entende. Faça a pergunta ao contrário. Imaginem, se tivesse só gente boa no mercado. Só gente top, referência. Ele viria aquela pessoa como líder, como gerente? Ele seria liderado por aquela pessoa? É por isso que desenvolvam líderes para esses líderes desenvolver pessoas. Se você não tem bons líderes, gente desenvolvido, não estou falando de conhecimento técnico, não. Estou falando de conhecimento de saber conversar, saber ouvir. Se não tiver pessoas desse tipo, você não consegue formar a turma de baixo. E aí fica simplesmente técnico. Provavelmente, muitos aí já começam a entender que a gente contrata pelo técnico. Sabe ordenhar? Já mexeu com vaca? Já inseminou? Sabe mexer com bezerro? Pode começar. Então, a gente contrata pelo técnico e desliga pelo quê? Comprometimento, comportamento, bebe, fuma, chega atrasado. Então você tem que conversar disso com eles também. Você tocou num ponto aí, Emerson, que eu acho muito importante, e a questão é isso, que você falou assim, a gente contrata pelo técnico, sabe ordenhar, mas aí assim, você pergunta, porque vamos pegar aí a nossa área, sabe colocar teteira? Vai lá pro fosso e aí não desenvolve, às vezes também não tem essa clareza sobre porque as fazendas ainda não têm implantado como eu quero que seja a ordenha. Então, como é que eu vou mostrar satisfação se quando você me contratou, você não falou como que era? O que você esperava? Sei ordenhar, sei. Né? Sabe dar leite para bezerro? Sabe? Mas aí tem a incidência de diarreia, o tratador mata um tanto de bezerro.
Ué, mas era da lei que isso eu sabia, né? Ou assim, sabe inseminar, mas não confere, né? Eu acho que é isso que é uma das frustrações, né? E nisso aí que você está dizendo, Pamela, o que? Imagine a seguinte cena. Aliás, cena um. Sabe mexer com vaca, sabe mexer com isso, sabe ganhar? Começa agora. Pode ir lá. Começa amanhã. Pode ir lá. Aí a pessoa começa. Qualquer coisa que ela fizer errado, alguma coisa lá, ô, tia, não é assim não. É assim, ó. Assim, ó. Tem que fazer assim, assim, assado. Você quebra um negócio desse, você estraga isso. Agora imagina a segunda cena. Ô, você já ordenhou, já mexeu com vaca, já. Vamos fazer o seguinte. Então você pode começar. Eu vou passar lá todo dia pela manhã. Entre 7 ou 8 horas eu passo lá. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Se eu ver qualquer coisa que tiver feito de maneira, né, mais, eu vou falar, ou melhore isso, melhore aquilo. Combinado? Combinado. E aí todo dia eu passo naquele horário. Aí quando chega, eu vejo que a coisa está caminhando bem, eu no final da semana eu falo assim, ó, semana que vem eu vou passar segunda, quarta e sexta. E sigo assim. Tá caminhando bem? Eu passo a terça e quinta. Então eu vou espaçando. Isso chama delegar. O que acontece no dia a dia das propriedades é que as pessoas delargam. Então, ela vai lá e larga na mão dele. Faz aí, ordenha esse negócio. Insemina aí, checa, faz a nutrição, mistura aí a dieta aí, coloca. Não, aí não dá certo. Eu preciso de ter uma combina dizendo que eu vou passar frequentemente e vou dizer o que está bom e o que tem que melhorar. E se você tiver dúvida, me pergunte. Então, eu crio essa ambiente seguro. Se eu não falo isso e ele começa a trabalhar e depois eu passo e chega lá, assim, ó, no canto de rabo de olho, assim, deixa eu ver se está fazendo bem, deixa eu ver se está fazendo. Não, ele vai desconfiar de mim. E porque eu desconfio dele. Então já gerou um ambiente de desconfiança. Eu preciso de dizer que eu vou passar, eu vou olhar. É diferente. Combinar, né? Eu acho que às vezes falta isso, né? Hoje, talvez seja um dos nossos gargalos, o ensinar, né? Como é feito, porque isso é uma das coisas que eu vejo. Eu tenho uma fazenda, é um dos casos que você vê, assim, ó, que a ordenha é um dos setores que às vezes tem mais rotatividade. E, faltou alguém da ordenha, qualquer um que tiver lá sobrando um pouquinho, encaixa na ordenha. E aí, esse cara faz, mas ele tem perfil, ele sabe fazer. É. Esse seu exemplo me lembrou uma história acontecida há pouco. Foi antes de 18 de março do ano passado. Então, é uma propriedade e o que aconteceu foi isso aí. Na leitura, a rotatividade, o turnover era maior na ordenha. Ninguém parava lá. E aí nós fomos observar que estrategicamente eles faziam, estrategicamente não, né? O que eles faziam? Qualquer pessoa que chegava, ele falava assim, bota na ordenha. Se passar pela ordenha é bom. Se não, só que a ordenha é um negócio, era precioso. E aí nós construímos um desenho que foi ao contrário. Ou seja, para ir para a ordenha era nobre. Era nobre. Não é qualquer um que vai para a ordenha. Existiam algumas coisas que faziam a pessoa chegar na ordenha. Ele começava onde? Vai tocar vaca, vai mexer com cerca, vai fazer outras coisas. E aí, conforme for o desenvolvimento, ele poderia chegar na ordenha. E na ordenha é diferente os ganhos, sabe? Tem lá o salário de um tocador e um que está no fosso é diferente. O tocador, para ele criar rodízio e cobrir férias de alguém que está no fosso, não. Tem uma estratégia nobre aí, se ele conseguir chegar nesse ponto. Então, aí você muda o desenho, o cenário. Agora, para fazer isso acontecer, precisa de ter líderes desenvolvidos e que dê retorno. Eu falo muito dar retorno, que é o feedback, né? O que ele fez, diga o mais próximo do acontecido, se está bom ou se está ruim. Porque as pessoas têm o hábito de deixar o copo encher. E quando a última gota pinga,
que entornou, não, aí ele vai falar, vou mandar embora. Não, aí não. Não é a última gota, é o que fez encher. Então, o que a pessoa fizer, nós precisamos de falar com ela, ou continue assim, é desse jeito que deve ser feito. Mude isso, faça sempre dessa forma. A gente tem que falar isso mais, vamos falar assim, abre aspas aí, dar feedback, façam sempre o mais próximo do acontecido. Não façam de mês passado. Ô, seu Antônio, dona Ana, mês passada, não. Façam na semana. Segunda-feira você chegou no horário, pegou o material e foi buscar o gado. Na terça-feira, era 7h30, você estava entrando aqui, ó. Estava saindo para buscar o gado. Você já devia estar no fosso. Você estava com um hálito, um bafo de álcool, que eu não dei conta de conversar. Então, isso tem que ser dito. As pessoas chegam e falam assim, ô, seu Tião, ó, tá tomando umas, hein? Imediatamente, não tô não. Vou pontuar um elemento que toda vez quando a gente fala com alguém sobre o que ela fez ou o que ela não fez, ou se você fala comigo, a Pâmela chega para mim e fala assim, Emerson, você não apartou, você não vacinou os animais, os bezerros na data lá, sei lá, do que for. Aí eu vou falar o quê? Ô, Pâmela, mas choveu. Ô, Pâmela, mas aconteceu isso. Ou seja, feedback, existe uma fase 1 que é justificar. A pessoa nega. Ela vai explicar o porquê que ela não fez ou porquê que atrasou. Essas fases podem durar minutos, dias ou semanas. Segunda fase é raiva. Eu chego a arrepiar. Tá vendo aí? Chego a arrepiar. Sim. Porque eu tô com raiva da Pâmela. Como é que pode? A Pâmela vem falar comigo de novo que eu não fiz isso. Que eu não passei por sanitizante, temperatura tal, ou alcalino, ou ácido, sei lá, na temperatura. E tá me xingando com isso aqui. Então é raiva. São 5. Terceira fase, indiferença. Tem uns que vão ficar assim, tô nem aí pra essa veterinária, esse que veio aí, não. Esse filho do dono aí, não tô nem aí, não. Indiferença. Quarta fase, você vai ter dito a mesma coisa 3, 4, 5 vezes para aquela pessoa. Um outro falou, o outro disse também. E ela começa a racionalizar. Ela começa a pensar, eu estou agindo assim. Eu não estou limpando direito aquele coxo, ou os bebedouros. Eu estou fazendo isso. A quarta fase é um passo para a quinta, aceitar. Ela aceita o feedback que você está dando. Agora, eu aceitar o que você está falando comigo, Pâmela, não significa que eu vou mudar. A mudança tem 3 caminhos. Vamos falar 4, aliás. Primeiro caminho, eu pedir ajuda. Pedir ajuda para alguém. Pedir ajuda para você. Pâmela, me ajuda a fazer isso aqui. Então, pedir ajuda é um. O outro caminho, aceitar a ajuda de quem está me oferecendo. Pode ser que o Marcelo Sanches, ou sei lá, a Mariana, ou você, Pâmela, tá, Emerson, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. E eu não aceito. Terceiro caminho, são as pessoas que ouvem e mudam. Amanhã eu limpo tudo e acabou. Faço tudo direito. O quarto caminho é nada mudar. Aí você vai ter que continuar a falar comigo. Emerson, limpa aquilo. Emerson, faz aquilo. Até chegar a hora de você me mandar embora ou eu pedir para sair. E aí, então, como que a gente trabalha isso, sabe? Como que talvez o líder, né, é desenvolver o líder, mas proprietários, vamos dizer assim, hoje eu sou proprietário, eu não consigo ter um gerente e não consigo estar lá todo dia. Então, a sua primeira dica seria eu ter alguém lá dentro que não seria um gerente, mas seria o líder? Pode ser que o gerente é um líder. Uhum. Porque olha um cenário interessante. E eu queria fazer o reverso, porque antes disso, geralmente em fazendas menores, quem que é o gerente? A gente costuma eleger como gerente
o nosso melhor funcionário operacional. E nem sempre o perfil dele é por isso. Às vezes é porque o líder ele tem que conversar. E às vezes o cara é muito bom atuando, mas ele não tem o perfil de chegar e comunicar com as outras pessoas. E aí vira o que eu vejo também, às vezes, de muito problema, que você eleva a pessoa, né, como gerente ou o líder, aí depois você vê que ela não era um líder, né, já sabia, mas ele era seu melhor funcionário, colocado numa função que não era a dele, e aí depois o que você faz? Porque você regredir a pessoa, é a mesma coisa que você tirar ela da fazenda, né? Então, como trabalhar isso? Ok. Ó, primeiro um ponto interessante que você disse aí é a visão do seguinte. Fazer isso em fazenda menor, pequena ou média, é mais fácil do que uma grande, se a grande não tem. Então, é melhor, faça na pequena, porque tudo é pequeno, tudo é menor. São 2, 3, 4 pessoas. Na grande nós temos 50, 100, 200. É muito mais complicado você pôr um negócio desse rodando. É possível fazer também. Então, esse modelo de dizer que pequena... Não, qualquer um é possível. Eu prefiro você começar enquanto ela está pequena ou média, que quando virar grande vai ficar difícil. Esse é um item. E o segundo, que gerenciar é diferente de liderar. Você pode ter um gerente que ele gerencia as coisas, mas ele não é um líder. E você pode ter um líder que não gerencia. Tem que pôr alguém para gerenciar. Então, agora, é possível você ter uma pessoa que ele é gerente e ele é referência para as pessoas. Então, qual é o caminho? Quem está distante, como você disse aí, trabalhe bem, tenha um bom gerente lá e que ele seja líder. E que ele seja um exemplo para a turma. Que a turma veja ele como referência. Ele tem autoridade lá. A autoridade é diferente de ter o cargo. Muitos têm o cargo, mas não têm autoridade com a turma. O cargo é dado. A autoridade é conquistada. Então ele tem que ganhar essa autoridade com a turma. É diferente. E o outro ponto aqui, que para fazer isso, o que você disse aí, a gente tem o hábito de pegar assim, alguém que é bom tecnicamente. Melhor ordenador que tem lá. Pô, o bicho é uma águia, é um foguete. Coloca ele como gerente. Normalmente você perde o ordenador e ele não é gerente. E ele quer ir no fosso e mostrar à turma como é que ordena. Ele vai lá e pede e começa a fazer o serviço. Ele não vai gerenciar porque ele está fazendo o serviço do ordenador. Então, para gerenciar, vocês têm que observar quem tem habilidade de conduzir. Não vai ser provavelmente o técnico, não. Pode ser que seja, que agora ele quer evoluir e quer gerenciar. Então, ele tem esse caminho. Essa pessoa não vai fazer mais um serviço técnico. Isso existe demais, tá? Isso existe... Na minha formação, veterinário, ou agrônomo, ou zootecnista, tem também. Então, você tem veterinários que ele quer ser o melhor veterinário de nutrição, de reprodução, ou de qualidade, de leite, saúde de útero e glândula mamária. Mas ele não quer ser o gerente da fazenda ou o diretor-geral da fazenda. Ele quer ser o... Beleza, tranquilo. Tem uns que vão querer começar no técnico e falar assim, agora eu quero gerenciar a fazenda. E pode ser o veterinário ou o que for. Tem um item interessante, aí você deve estar pontuando, que passou para mim aqui rapidamente. Eu vi aqui alguma coisa que estava falando assim, rotatividade. Uhum. Eu eu vi uma O palavra. Marcelo Sanches até falou que rotatividade em qualquer empresa, na minha opinião, é problema de gestão. Sim, sim, Marcelo. E aí, dicas interessantes aqui são a rotatividade, olha bem, você pode olhar geral na empresa e você pode olhar para o setor. Como a Pâmela mesmo falou assim, ó, a rotatividade é maior na ordenha do que no bezerreiro, do que na cria lá, ou do que nas ovelhas. Beleza. Então, se você tem a rotatividade da fazenda, da empresa e de setor,
tem uma outra informação importante. Ela é passiva ou é ativa? Qual que é a diferença? A passiva, você desliga a pessoa. Então, você desligou. Tião, estou te desligando hoje, você não mais faz parte da fazenda Brejaúba, que for aqui. A outra é a pessoa pedir para sair. É diferente. Se a rotatividade está tendo mais gente pedindo para sair, aí você vai olhar outras coisas que estão acontecendo. O que está acontecendo aqui dentro que elas estão pedindo para sair? Aí você tem que olhar um punhado, tem outros elementos que a gente pode falar diante. Agora, então eu olho rotatividade passiva e ativa. Outra informação, rotatividade alta até 6 meses, falha no processo de seleção, de contratação. Você contratou a pessoa errada. Não é a pessoa. Sou eu que contratei errado. Contratei rápido demais, custo qualquer um. Ele vai sair com menos de 6 meses. A partir de 6 meses, aí 1 ano, 1 ano e meio, tem outras coisas que tem que ser olhada. Comunicação dele com o líder, liderado. Aí tem outros elementos, tarefas, qual é a função que ele faz, tem outras coisas. Mas até 6 meses, falha no processo de contratar. Eu até coloquei uma aqui dos pontos, seria aí, e já pegando o gancho, Emerson, como contratar. Eu acho que esse é um ponto importante também. O que a gente precisa levar em conta, como que faz esse processo? Porque geralmente, o que os produtores falam? A diferença, principalmente quem tem meio rural e meio da cidade, ele vai dizer assim, na cidade sobra gente, mesmo que o salário é menor, lá está sobrando mão de obra. Para a fazenda, eu não tenho essa mesma disponibilidade, porque eles falam de escassez de mão de obra. Então, como que eu faço essa seleção ou o que você vê sobre isso? Ok. É interessante essa fala, porque, assim, na cidade, quando a gente vai conversar, dono de padaria, supermercado, restaurante, falta gente. Ele não encontra pessoa. Mas claro, a gente vai falar que não tem gente boa, não. Em qualquer lugar não tem. Quem é o proprietário, o dono, está buscando ter, sabe? E o outro elemento é assim, qual é o critério que você está colocando para trazer gente? Você está querendo gente altamente preparada? Ele vai te ver como líder? Então, eu vejo muitas vezes assim, escolha, você tem que ter um critério para poder escolher, nós vamos falar isso aí. Agora, você tem que estar preparado a formar gente, a desenvolver gente. Isso é importante. Forma de fazer. Por exemplo, nós estamos num cenário atual que tem pessoas fazendo isso aqui, batendo na tela assim, Tem vaga aí? O que nós estamos fazendo nesse momento? Converse. Converse com a pessoa. Conversa com a pessoa. Nós não temos vaga nenhuma, não, mas deixa eu anotar seu telefone aqui. Assim que tiver, então, anote. Quando surgiu uma vaga, sei lá, morreu, picada de cobra, sei lá, bicho, aconteceu alguma coisa ali, surgiu uma vaga. Você tem 5 telefones para ligar e falar: você quer vir aqui para a gente conversar? Dos 5, você vai observar muita coisa, quem será o melhor. O que acontece é que você tem que olhar 50% habilidade técnica e outros 50% comportamento, jeito de falar, transparência, confiança. Esses critérios são importantes. Historicamente, a gente só busca pessoas quando quem? Estou precisando de gente. Aí você tem que pegar o primeiro mesmo. Pega o primeiro e bota lá, porque senão, se deixar leite naquele peito da vaca lá, nós estamos perdidos. Aí não tem jeito. Então, comece a fazer isso, anotar, ter um banco de dados. E outra coisa, quando você liga para 5 pessoas ou 6, provavelmente de 6, 4, 3 vão. Aí desses 3, você tem uma vaga. Uma. Pede para ele fazer o seguinte, dos 3. Fulano, ok. Vamos fazer o seguinte, volta aqui na quinta-feira.
dessa semana, ou na terça que vem, só isso você já está selecionando o quê? Vontade, garra, comprometimento. Então, para fazer isso, você tem que ir mais. Se você conversa com essas pessoas, não tendo vaga, quem está lá dentro da fazenda vai ficar assim, ué, o que é isso aí? O que é isso aí? Ah, não, estava procurando vaga, querendo trabalhar aqui. Anotei o telefone dele. Mudou o desenho de quem está ali dentro. Mudou. Porque imagina a cena que não é rara, vocês devem conhecer bem isso aí, um colaborador, aliás, nem vou usar essa palavra, vou usar funcionário. A turma hoje é funcionário. Ah, meu funcionário. Imagina um funcionário chegar e falar assim, me manda embora então. Ô, meu amigo, quem é que está liderando aí? Ele ou você? Tem algo errado. Ficou claro o desenho aí, pronto? Sim, é isso que talvez eu acho que está precisando ter. Eu já vou ir trazendo as perguntas aqui, né? A discussão. A Fazenda Saramandaia, até eu atendo aqui, o Gleiston, a Vanessa, não sei quem está fazendo, mas ele quer saber como reter essa mão de obra na fazenda, mesmo pagando bons salários, né? Nessa questão de rotatividade, que é a outra questão. Que às vezes a fazenda fala, não, mas eu pago bem e mesmo assim eu não consigo. Então, que entra na pergunta, como motivar uma equipe? Eu acho que essa fala dele entra aí. Como que eu motivo a equipe? Porque eu não sei, mas tem alguns trabalhos, até do professor Paulo Machado, que lá ele coloca, né, nessas análises, não sei se entrando que para o ordenador e para o pessoal do campo, o salário não é prioridade, né? Não sei se você vai entrar aqui, entram outras coisas até na frente. Então, se isso enquadra em outras coisas, isso é o que você tem visto. 4 motivos que fazem uma pessoa ficar numa empresa. 4. Primeiro, reconhecimento. Ser humano quer ser reconhecido. Então, o ser humano, pessoas, querem ouvir se está bom e o que tem a melhorar. Isso é reconhecimento. É um tipo, dar feedback. Outra forma de reconhecimento. Ô, Tião, é melhor colocar esse gado naquele piquete lá, naquela manga, ou do lado de cá? Quando eu pergunto isso pro Tião, estou entregando reconhecimento para ele. Por quê? Eu quero ouvir a opinião dele. Eu já sei que vai ser ali, porque ali já baixou. Para aquela gramínea, a altura de saída já foi. O gato tem que sair dali. Eu tenho que colocar ele cá. Mas é diferente de eu falar assim, Tião, põe o gado aqui. Põe o gado aqui. Desse jeito. Né? Põe. Desse jeito. Agora, se eu pego o Tião, o que você pensa? O gado... Então, eu tô trabalhando o Tião para enxergar cenário e tomar decisão. Que aí eu posso sair para tirar um dia de férias, 2, ou fazer um curso, sabe? Ou alguma coisa. Agora, se eu tô ali todo dia falando assim, faz isso, faz aquilo, meu amigo, eu não posso sair da fazenda. Porque se eu sair, eu não faço. Agora, se eu começo a desenvolver o Tião para enxergar, ô Tião, o que você vê? Eu sei que a torneira tá pingando. Eu até faço assim, ô Tião, olha isso, deixa eu fechar. Acabou. Então você vai andando e desenvolvendo gente. Ele tem que enxergar do jeito que eu enxergo. O primeiro elemento é esse. Então, o reconhecimento é um item. Outro motivo que faz a pessoa ficar numa fazenda: crescimento. As pessoas ficam onde tem a oportunidade de crescer. O que acontece é que crescimento, ele não é somente uma espiral para cima. Pode ser na horizontal, que é o exemplo que nós falamos anteriormente. Eu cresço se eu começo como auxiliar de pedreiro, e vou subindo. Ou sei lá, tocador de vaca, fui para ordenador 1, ordenador 2, 3, eu vou subindo. Isso é crescimento para cima. Crescimento na horizontal, eu sou o ordenador. Eu não quero ser supervisor ou líder de ordenha. Mas eu quero ser o melhor ordenador que tem na fazenda, na região. Crescimento horizontal. Ele está no mesmo cargo e crescendo, aprendendo mais. Então, as pessoas querem reconhecimento, crescimento. Terceiro, ambiente. O ambiente tem que ser psicologicamente seguro. A Pâmela, como a proprietária da fazenda, eu trabalhando com ela,
eu tenho que me sentir seguro em chegar para a Pâmela e falar assim, ô Pâmela, o trator quebrou. Ou a 392 morreu. E eu tenho que sentir seguro, porque se na hora que eu for falar com a Pâmela, ela virar, mas morreu de novo? O que é isso? Quebrou de novo o trator? O que foi que você fez? O que você fez, Emerson? Eu não vou falar. Semana que vem, se quebrar, eu vou enrolar. Falar assim, ô, vai lá, Flavinha, fala lá com a Pâmela, que eu não dou conta com essa mulher, não. Então, ambiente seguro, psicologicamente, e ambiente físico bom. O que é ambiente físico bom? Eu tenho um lugar digno de urinar, defecar. Agora, imagina eu como veterinário, você chegar no... Quantas vezes a gente vai, chega na fazenda e fala, ô, Soprano, vou tirar a água da bexiga ali. Não. Aí não. Não vai não, vão lá em casa. Tem algo errado. Ô, seu Tião, deixa eu tomar uma água aqui. Não, essa água não. Essa água é da turma. Vão lá em casa. Tem algo errado. Então, o ser humano quer ambiente psicológico seguro e ambiente físico bom. Lugar digno de tomar água, café, urinar, defecar, essas coisas básicas. Isso tem que ter. Quarto motivo, aí chegamos nele, dinheiro. O dinheiro, ele é importante. Ele é. O que acontece é que se você não entregar os 3 anteriores, o dinheiro é o único critério. Se você não entregar para ele reconhecimento, uma oportunidade dele crescer, ou tinha um Fusca, comprou, sei lá, um Gol 1, Gol geração 2, o 3, os filhos estão estudando. Se não tiver crescimento em ambiente seguro, meu filho, eu paro de trabalhar com a Pâmela, vou trabalhar com o Zé Pedro ou a Adriana na outra fazenda por causa de R$100, R$50. Eu vou para lá. Por que eu vou para lá? Olha, aqui eu não tenho os 3 anteriores. Lá eu vou ganhar R$100 a mais e ainda a oportunidade de crescer, de ter um ambiente melhor, eu vou para lá. Todo mundo precisa desses 4 critérios. Então, trabalhe bem os 3 anteriores para o impacto do quarto não ser grande. Vocês devem conhecer cenas de pessoas que receberam proposta de ganhar mais e não saiu. R$100, não, vou ficar aqui. Provavelmente os 3 anteriores ele considera importante. Ficou claro esse desenho aí de salário? A outra pergunta que você fez, aí eu vou resumi-la aqui, que é motivar. Motivar... Posso só voltar um pouco antes de você ir, já que você está falando em salário? Uma das coisas, não sei, no geral eu não gosto e poucas fazendas a gente vê fazendo isso. Mas salário hoje, você vê a questão melhor de um salário fixo alto ou você acha que faz diferença pagar bonificações? Isso é interessante, participação nos lucros? Ok. Desde que tenha um bom planejamento, pode ser interessante. Se for feito lá, toque de caixa, não dá certo. Você pagar a bonificação mensal, virou salário. Acabou. Bonificação semestral ou uma vez no ano. Lá no final tem um bônus lá disso. Então tem um acompanhamento que tem que ter para receber um bônus. Porque senão aí direito trabalhista vai entrar e falou, meu filho, pagou mensal, salário. Hasta la vista, você não tem jeito de voltar. E para chegar em bonificação, vamos pensar que, tá, beleza, eu ia pegar reprodução, mas vamos pegar a qualidade do leite. Então tá. Vou pagar a bonificação para o CCS, CBT, o que for lá no Nordeste. Tá. E produtividade. Beleza. Para você implementar uma bonificação no Ordem, tem que ter algumas coisas antes que são ficar clara a descrição do processo, o procedimento operacional padrão, a sequência que deve ser feita. Tem que estar claro isso aí. Então tem que estar descrito ou filmado. Hoje a gente não escreve mais, a gente usa muito o Zap Zap e filma uma boa colocação de teteira. 30 segundos. Compartilha, isso aqui. Uma boa limpeza de ordenha. Olha aí como é que tá. Então, tendo esses processos descritos
E a outra coisa, tendo penalização, coloque bonificação. O que é penalização? Olha, gente, são regras e acordos. Não é permitido fumar dentro do fosso. O uso de luva é obrigatório. Aí, cada fazenda vai fazer as suas coisas. Se ele estiver fumando, ou se ele estiver... Não. Isso aí é penalidade nível 1 ou nível 3. Nível 3 significa isso. Então, ele vai... você pode perder o bônus? Pode. Agora, você bonificar, mas você não sabe não sabe nem fazer feedback, se tá bom ou se não tá... Não vai dar certo. Então, eu vejo muitas fazendas querendo ir... vamos bonificar. Você não tá nem... Não iria nessa linha. E aí, o motivar. O motivar é o seguinte. Nós somos externos. O motivo de agir é interno. Nós somos externos. Então, eu vou falar... Até 2002, 2003, eu falava muito desse negócio de motivação, essas coisas, sabe? Aí a gente vai ficando... Você vai chegando com 50 anos, 50 e poucos, você começa a ficar mais assim, gente. Então, olha só, motivação é interna. É possível motivar, se você sabe o motivo que faz aquela pessoa agir. O filho, a esposa, ele gosta de, sei lá, de carro, de som. Você vai encontrar caminhos para poder motivar aquela pessoa. É possível. Ou uma equipe macro. Como externo, nós vamos falar em estímulo. Você pode estimular pessoas. Existem 2 caminhos básicos para estimular as pessoas. Você pode incentivar, não é somente dinheiro. Incentivar é, seu Pedro, dona Ana, vai, nós vamos fechar esse silo até na sexta. Vamos lá, isso é incentivo. Ou você pode desafiar. Desafiar. Seu Tião, você consegue terminar a limpeza desse galpão aí até 4 horas? Você consegue? Isso é desafio. Se eu falasse, seu Tião, vamos lá que o senhor vai conseguir. Estímulo. Então, as pessoas são movidas a incentivo e desafio. Os 2 compõem estímulo. Motivar é uma outra cena, você pode fazer também. Agora, uma reflexão que eu deixo para todos aí. A gente fala em motivação quando a pessoa já está desmotivada. Se a gente não desmotivar, você não precisa de falar de motivação. Exemplo, quem começa uma atividade, um trabalho, entra com motivação na escala 1000. Vai acontecendo um monte de coisa que ele vai caindo a motivação, vai caindo. Aí quando está aqui, nós temos que motivar. Exemplo, eu começo a fazer academia. Agora não, que tá esse negócio aí de Covid, eu não estou mexendo com isso. Mas comecei a fazer academia. Beleza, segunda-feira eu vou lá. Segunda-feira eu vou lá, me colocam lá uma moça. Nossa... Emerson, eu não sei se é só... Voltou? Muita calma, muita calma. Eu preciso de energia. Você não aguenta o dia todo, não. 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 Então, não, enquanto você... Então, vamos fazer o seguinte. Aí eu começo a fazer academia. Comecei a fazer academia, tem uma moça do meu lado. Vamos lá, são 10 séries, mais uma. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. Eu continuo e vou na terça, vou na quarta, eu vou 2 semanas direto na academia. Na partir da 4ª semana em diante, me coloca um rapaz de um lado, o braço dele é da grossura do meu braço, a perna dele é da grossura do meu braço. Quer dizer, a minha coxa é da grossura do braço dele. E ele passa lá e olha para mim como se fosse assim. Você está pegando só 10 quilos? O que é isso? Mais um aí, termina aí. Vai me desmotivar. Eu não volto e eu paro de fazer academia. Isso acontece no emprego. As primeiras semanas, eles estão motivados. Os 3 primeiros meses, acompanhem, dê feedback, oriente. Porque senão, no 6º mês, acabou a motivação. Consegui ser claro o desenho do estímulo, motivação aí?
Demais, porque talvez é isso, né? Porque aí vai entrando. O que a gente mais às vezes vê é isso, o pessoal falando, ah, mas a fazenda, além de não oferecer condições, porque isso às vezes a gente vê muito, né, que a rotina acaba sendo pesada, né? Então, assim, nossos colaboradores são guerreiros muitas das vezes, né? Nessa questão de ter muita coisa, às vezes não ter ferramenta. E é isso, sabe? Faltar o escutar eles, né? Perguntar o que você mudaria, né? Então, assim, isso é o que a gente mais vê, porque o próprio, vamos dizer assim, a nossa classe aí está mudando e está profissionalizando muito agora. Mas geralmente o pessoal não era acostumado a pedir a opinião do ordenador, do tocador de vaca, né? Isso parecia que tinha, talvez, primeiro ponto aí a trabalhar é quebrar essa distância, né? Sim. E, ô, Pamela, o que acontece, você falou um item interessante, que assim, é, a maioria, 85% das perguntas que são feitas para a gente, a outra pessoa já tem uma resposta. Então, olha só, 85%. Estou falando que o fato de alguém perguntar alguma coisa, ela já conhece, ela já sabe alguma coisa sobre aquele assunto. Em torno de 10% das perguntas que são feitas para a gente, a pessoa não sabe, ela quer saber como que é feito. E existem pessoas que vão perguntar para ter 5 minutos de fama. Ele vai fazer uma pergunta que ele já sabe, o outro vai engasgar, ratear e ele dá um show na resposta. Então, nós sabemos as respostas de muitas coisas que são feitas na propriedade, na fazenda. E você pode fazer uma pergunta que você sabe a resposta, sem transparecer e nem levar para arrogância, e perguntar: ô Sotião, o que é melhor? Esse gado aqui, nós vamos deixar ele aqui mesmo ou vamos levar para outra manga lá? Para você ir desenvolvendo, entregando reconhecimento. E isso é importante fazer. Pessoas querem ser reconhecidas. Elas não querem somente receber goela abaixo. Faz isso, faz aquilo outro. Aí lembrando, se você fizer isso, você não pode sair da fazenda de jeito nenhum. Porque se amanhã você não estiver lá, e não faz. Sim, que talvez seja isso alguns dos desafios. Eu acho que hoje ainda em fazenda nós temos pouco pop, né? Então é um dos grandes desafios aí que entra a gestão de pessoas, né? Não sei se você concorda, mas eu acho que Sim. é um primeiro ponto, Sim. Sim. né, a ser trabalhado, porque aí não tem como, né? Assim, a descrição, porque o que a gente vê muitas vezes, onde gera grandes problemas, o que a gente tem? Um proprietário que, se perguntar, ele não sabe colocar uma ordenha, ele não sabe o que acontece na fazenda, Sim. né? Ele não sabe fazer aquele processo. E aí, esses processos, quando a gente está no operacional, vão numa propriedade que pode ser grande ou pequena. Tá? 100 litros, 200 litros, não preocupa com isso não. Vamos pensar assim, ó. Hoje, os procedimentos, eles podem estar descritos ou ele pode estar filmado de uma maneira simples, que ele vê no celular e lembra como que ele vai fazer a limpeza, como que ele vai fazer aquele processo, aquele manejo. Em 30 segundos, você vai retirar o tampão, esvaziar, limpar todas as bordas e tal. É simples, né? A gente pode fazer isso, ajuda muito. Usar a tecnologia a favor. Eu vejo fazendas, proprietários, gerentes, que criam um grupo de WhatsApp na fazenda. Aí aquele grupo de WhatsApp é só bobagem. Sabe? Usa o negócio para o bem. Compartilha assim, um manejo bem feito, uma aplicação, um cuidado bem feito. Não compartilha só o que está errado, não. Compartilha o que foi feito certo. Fazer feedback positivo é para repetir. Feedback, abre aspas, negativo, né, digamos assim, crítico, é para mudar. Se você só faz o feedback negativo, ele está sempre mudando, mas ele não sabe quando que ele vai repetir. Então, faça o positivo. Faça e diga assim, oh, muito bom isso que você fez, esse relatório, ou essa aplicação, esse manejo. Continue assim. Faça assim. Eu tenho que pontuar isso.
O agrônomo online colocou aqui, Emerson, é a tratativa, né? Eu acho que é uma pergunta. Sim, sim. É como ter exatamente a tratativa aí. Como saber lidar e abordar. Falar o que está bem feito e falar o que precisa melhorar. De maneira o mais rápido. Ah, nossa, que bom que ele perguntou isso. Agradeço ao agrônomo online. Sempre fale o mais próximo do acontecido. Eu estava falando esse item há pouco. Acontece que isso não pode ser no momento da cena. Exemplo, vamos supor que eu passei numa área lá, num setor, e vi que o Sr. Pedro lá, ou o Cláudio, está fazendo alguma coisa errada. Na hora que eu vejo essa cena, a minha emoção vai lá em cima. Emocional sobe, racional desce do lado de cá. Aí eu vou lá. Ó, Sr. Pedro, assim não. Desse jeito não. Desse lado não. Mantém isso aqui, ó. Do lado de cá. Do lado de cá. Senão isso pode quebrar, machuca você ou pode machucar a vaca aí. Desse jeito não. Você quebra isso aí. Então, quando eu fui lá, isso é corrigir tarefa. 24 horas, 48 horas, na semana, se possível, eu tenho que chegar e fazer o feedback. Ô, Sr. Pedro, ontem de manhã, quando eu passei lá em cima, fique atento. Não deixa aquele negócio ali não, porque aquilo pode machucar. Pode machucar o senhor, uma outra pessoa, ou até o gato. Isso é feedback. Então, é diferente. Corrigir tarefa é no momento da cena. Acontece que no momento da cena, a minha emoção, a do líder ou do liderado, ela vai subir, está em alta. Ele vai assustar com a minha chegada lá, corrigindo aquilo. O Enzo me corrigindo, o Enzo está me corrigindo. Então, ele sente. Aí, quando for 24, 48 horas na semana, a minha emoção baixou. Agora eu vou para uma conversa. Vou falando, fique atento àquilo ali. Isso é feedback. Não façam no momento pensando que não é isso. Ficou claro, Pamela, esse exemplo aí? Eu tô segurando o aparelho aqui. Sim. Aí, então, o que eu tenho, eu só quero, vamos alinhar aqui, o que eu tenho que corrigir está fazendo execução errada na hora, feedback posterior. Perfeito. Na hora você está corrigindo tarefa ou às vezes até dizendo que tá bom. Na hora Sim. da operação você está lá assim, porque você viu que estava sendo bem feito. Então você vai falar, ô, Sr. Cláudio, do jeito que você tá... é isso mesmo, continua desse jeito mesmo que aplica. Aplica e gira para não dar o refluxo e não vazar nada aí. Isso aí mesmo. E é essa agulha mesmo, é a 15/18, porque isso aí, 15/16 não dá não, um negócio oleoso desse. É isso mesmo, continue assim. Aí você falou isso. O feedback, o cuidado que o senhor teve ontem com aquela agulha, com aquele manejo, isso eu estou fazendo depois. Sempre na hora é falar do momento, corrigir tarefa ou dizer o que está bem feito. Uhum. Depois você faz o feedback. Essa, talvez, hoje aí é onde eu vejo que muitos produtores têm, e gerente, depende, a inibição do falar, sabe? De como que a gente cria esses líderes, porque é um dos problemas deles que eles acham que quando eles chegam para falar isso, que o cara aí, né, que cria essa distância e que a pessoa. Então, como que eu consigo, talvez a pergunta seja, como ter um liderado pronto para ouvir? O que eu tenho que. Como eu preparar a pessoa para esses feedbacks? Ok. Primeira coisa, liderados que na hora que você fala e ele começa a justificar e explicar, lembra da fase 1? Você já sabe quem são as pessoas que fazem isso. Então, quando você for falar com essas pessoas, diga assim, ô Pâmela, eu vou te dizer algo, eu quero que você pense nisso, não me diga nada agora. Amanhã de manhã você me procura, entre 8 e 9, ou eu te procuro para a gente continuar a conversa sobre isso. Então, eu vou te falar, você pensa nisso. Pâmela, eu pedi para você
arrumar aquele galpão. Ou arrumar lá o armário de medicamento que for lá. Emerson? Sim, estou ouvindo. Oi? Estou ouvindo. Ela falou? Voltou. Eu pedi para você arrumar aquele armário, aquele galpão. Eu pedi isso umas 3 vezes. Você não fez. Não me diga nada agora. Pensa nisso. O que está acontecendo? Vamos falar disso amanhã. E aí eu faço o quê? Eu saio. Eu saio. Eu saio da cadeira, do carro, aonde que eu estiver. E deixo você, mesmo sendo a liderada, só. Para você passar em raiva, negação, justificativa. Amanhã de manhã nós voltamos para continuar a conversa. Então você não. E eu falei 3 vezes. Pensa nisso. Eu falei no início, eu falei no fim e no meio. Porque você tem que sair da cena. O líder, o gerente, o proprietário ou o técnico, ele sai da cena. Esse é um item. O outro item é não aceitar, é não dizer feedback, a palavra feedback que você está explicando. E não criar um local. Se você sempre chama a pessoa para conversar, passa no escritório lá para a gente conversar. Gente, bom dia, bom dia. Ô, Pâmela, bom dia. Ei, Marcelo. Ô, Ricardo, bom dia. Pâmela, hoje antes de ir embora, lá para as 4h30, passa no escritório lá que eu quero conversar com você. Acabou o dia da Pâmela. Vai acontecer. Nossa, ela vai entrar lá na sala, senta normalmente de banda na cadeira. A pessoa não senta assim, ó. Ela não senta bem alinhada. Não, ela senta de banda, de lado. E normalmente senta assim, protegendo partes vitais. Fígado, baço, protege. Ela encolhe, ela não vai sentar assim, não. E aí, quando a Pâmela senta lá, eu falo assim: ô, Pâmela, assim, eu te chamei aqui para dizer o seguinte: amanhã eu não vou vir, eu não vou estar aqui amanhã de manhã. Vai chegar um gado aí. Olha o melhor local para poder pôr esse gado. Na hora que eu falo isso, a Pâmela faz assim. Na hora que ela sai da sala ali, ó, lá fora tem uns 3 ou 4 esperando. Deve ter tomado uma catracada. Deve ter dado uma... Então o ambiente não está seguro. Não cria um local para dar feedback, para dar retorno. E você fala disso em qualquer local. No carro, encostado na cerca, sei lá, no bezerreiro, na ordenha. Agora, tem que ser sempre individual. Eu não falo algo que é para a Pâmela na frente dos outros, de jeito nenhum. Aí eu vou falar o contrário, Pâmela, de algumas redes sociais. E completamente oposto. Podem ficar tranquilos. Pode ser referências aí no planeta, mas tem um momento. Olha só, você está falando com o indivíduo, fale com o indivíduo. É para o grupo, fale para o grupo. Com o grupo eu falo, gente, nós estamos abaixo no resultado. Subiu, a FIT está X%. Então, é para o grupo. Nós ficamos abaixo da taxa de... É para o grupo. Parabéns, nós alcançamos os índices de... Para o grupo. Individualmente, eu falo assim, eu converso com o indivíduo. Então, eu vou falar assim, ó, elogie o indivíduo individualmente. Critique o indivíduo individualmente. Existe uma cena, aliás, existem algumas cenas que você elogia o indivíduo em público. Quais? Quando eu tenho, por exemplo, a Pâmela, que ela rodou todos os setores e passou com todas as pessoas que estão aqui. As 50 pessoas. Ela foi no seu setor, no seu. Aí, quando nós estamos em público aqui, todo mundo, eu falo assim, Pâmela, parabéns pelo trabalho que você fez. Você teve com cada um, teve com o André, com o Agrônomo Online, o Luiz, passou em todos. E gerou esse relatório para a gente aqui. Então, todo mundo sabe o trabalho que você fez. Eu elogio em público. Agora, se eu elogio a Pâmela em público e ninguém sabe o que aconteceu ou fez, quando a Pâmela for pedir alguma coisa lá para o André aí, ou para o Luiz, na hora que a Pâmela estiver chegando, o André vira e fala assim, Emerson, você tá sem som. é mesmo? Agora voltou. Na hora que a Pâmela chega perto lá do André para pedir alguma coisa, não era aí que você está? O André vira para o Luiz e fala assim, ô Luiz, a quem já vem aí? A Pâmela.
puxa saco doendo, sei lá. Elogia toda hora. Aí a Pâmela chega assim e fala lá, ô André, você viu aquela corda azul, quero fazer uma contenção ali. Aí o André fala assim, não, Pâmela, não vê não, deve estar lá em cima. Aí Luiz, ô Pâmela, se não estiver lá em cima, tá lá embaixo. Porque ninguém vai querer ajudar você. Porque eu elogio você em público. Então, elogiar o indivíduo em público é mais desafiador você construir uma equipe. Por isso que eu falo, elogie. E como líder, eu conversar com você, Pâmela, individualmente, e fazer um feedback positivo, me desafia mais. Porque eu tenho que ter mais maturidade de falar assim, Pâmela, parabéns pelo trabalho que você fez, individualmente. Esse reconhecimento, o peso dele sobe. Se eu falar em público, oh, Pâmela, parabéns, viu? Parabéns. Um monte mais que você está fazendo. O peso diminui. Então, em público, elogie o público, critique o público. Individualmente, elogie e critique o indivíduo. Bacana. Vamos responder aqui umas perguntas, senão o pessoal vai brigar comigo e não vai mais querer conversar conosco, né? Vamos lá. O Romildo Celestino. Temos que ter alguma transparência e percepção com os colaboradores? Eu acho que está bem respondida, né, Emerson? Mas Sim, pode complementar, por favor. sim. Seja transparente. Seja transparente e não seja um franco. Franco não. O franco, ele diz o que pensa, mas não sabe como dizer. Ele fala na lata. O transparente, ele diz, fala o que tem que ser dito, mas ele sabe como falar. Vou dar um exemplo disso dentro de casa. Alguém fez um pão de queijo, está no forno. Sei lá, minha mãe, minha esposa, tio, primo, pai. Aí, Emerson, pão de queijo. O que é isso? Pão de queijo salgado? Tá salgado demais pão de queijo. Franco. Franco. Deve ter doído em quem fez. Transparente. Ele tem inteligência emocional, ele tem maturidade. Esse pão de queijo tá com muito sal. Tá salgado esse pão de queijo. Deixa eu ver, meu filho. Não tá mesmo. A outra fornada deve estar melhor. Essa é a diferença. Sejam transparentes, mas não sejam franco. Não seja. O franco é difícil de lidar, sabe? O franco você não consegue nem falar com ele. Na hora que você vai falar alguma coisa com o franco, ele costuma virar. O franco, sabe aquele chinelo havaiana, rasteirinha? Ele tá num salto. Ô, Pâmela, qual que é o maior salto alto que tem? Salto alto de mulher. 15. Vamos 15. pensar aí. Então tá. Então o franco, ele não tá na rasteirinha, ele tá no salto alto 15. Aí você vai ver assim, ó, ombro joga para trás, peito estufa e vai te olhar de cima para baixo. Mas quem é você, rapaz, para falar comigo? Te enxerga? Então não dá certo. Esse é o franco. Então sejam transparentes. E uma outra coisa que eu acrescento nessa pergunta, nós, líderes, consultores, técnicos, proprietários, nós queremos ter confiança dos outros. Para ganhar confiança, nós precisamos ser coerente. Para ser coerente, tem dois caminhos. Ou você fala o que faz, ou faz o que fala. Se você seguir um desses dois caminhos, você é coerente. Se você é coerente, você ganha confiança. Pâmela? Ótimo. Vamos lá. Obrigada aí pela participação do pessoal, né? O J. Marcos, Emerson, o que você acha a respeito do uso de câmeras nas áreas da fazenda para darmos um feedback dos funcionários? Ela pode ser utilizada. O importante é saber como fazer o feedback. Se a câmera ela tiver um intuito de vigia, não vai ser bom. Se a câmera tem o intuito que eu não consigo estar sempre lá, mas passar essa segurança para eles, que até para a fazenda, sei lá, assalto, pessoas estranhas virem, isso não é para vigiar, isso é para a gente ter um monitoramento, saber o que está acontecendo aqui à noite e tal. Tem um punhado de contexto que você pode entregar segurança psicológica que você vai colocar câmeras na fazenda. Tranquilo. E aí, você utilizar isso de uma maneira sábia é interessante. Exemplo. Aí tem o feedback, ele
quanto maior o nível de maturidade da pessoa, desenvolvimento, o feedback ele pode iniciar e deve iniciar com uma pergunta. Ou seja, eu posso perguntar assim, Pamela, o que foi que aconteceu aí ontem? Pamela, como é que estão as coisas? Como é que foi essa semana? Então, eu tenho expectativa que, se existe transparência e confiança, a Pamela vai me falar, diminuir o peso da câmera. Então, esse desenho é aplicar a sabedoria em como que você utiliza a câmera. Agora, se eu estou vendo lá e tenho que checar, e tenho que ir lá e já falar com a Pamela, você pegou, né? Eu vi entrando lá o lead de leite, você pegou. Entenda primeiro o que está acontecendo, sabe? Então, tem que saber como utilizar isso. Aí é positivo. Até porque, num geral, o que a gente vê é que o pessoal costuma acostumar com as câmeras, né? Quem não vê os proprietários usando elas, e aí o povo esquece delas, né? A primeira semana que eu acho que o cuidado maior é na instalação do contato, porque onde o povo fica mais incomodado é quando instala, mas dali uns dias ninguém mais tá nem aí para a câmera, pode ver, eles não mudam, né? Então, que isso é um ponto que eu vejo até como positivo, né? Que os nossos colaboradores, de uma maneira geral, quando eles fazem, aí não vê grandes maldades, né? Nos nossos colaboradores, né? Não é uma pessoa de desconfiança no geral, né? Sim, sim. O agrônomo online, ele falou que ele é o Luciano e viu uma aula sua em Londrina, que você falou sobre tratativa, né? E aí ele está aqui colocando, a tratativa de como tratar uma questão influencia no seu respeito e na empolgação e no seu estímulo do seu próximo? Calma lá, deixa eu ler aqui de novo. Você entendeu? Sim. A tratativa de como tratar uma questão influencia no seu respeito e na empolgação e no estímulo do seu próximo? Sim, perfeito. E isso é assim. Emerson, você ficou sem áudio de novo, tá baixinho, voltou. Trate trate as situações com maturidade, respeito e importância. E se a pessoa está expondo algo para a gente, para você, dê consideração, dê importância. Aquilo não pode ser à toa. Então, nós temos que encontrar os momentos e saber valorizar isso. Eu conversar com uma pessoa que trouxe algo parado num carro, pé na embreagem, ou o drive ligado, se for automático, diz aí, diz aí, diz aí. É até o grau que eu estou dando de atenção para aquilo. Aí, quando eu vou falar com a pessoa, eu quero que ele pare. Oh, para aí, desliga o trator, olha para mim. Então, eu não sou a referência em ouvir, mas na hora que eu vou falar, eu quero ele como um bom ouvinte. Por isso que todas as tratativas, o que vier, dê valor, converse. Você está estimulando a pessoa a trazer mais coisas para você. Não inibe a fala. Perfeito o raciocínio. O Danilo Alves está perguntando como funciona a preparação de funcionário para gerente. Ok. É importante vocês terem um alinhamento. Dizer assim, ó, eu posso fazer um processo interno, externo ou misto. Tem uma vaga de gerente. Eu vi que tem uma pessoa que tem potencial, ele tem um perfil. Ele sabe gerenciar, tem uma visão macro e micro. Olha, ele é a pessoa para isso. Fulano, nós estamos com uma vaga aí que nós vamos abrir. Você não quer ser o candidato? Vejo que você tem esse. Então você tem que fazer esse acordo com ele. Porque ele pode não querer. Mas você pode falar assim, olha, pode confiar, você vai estar atuando junto comigo, eu vou acompanhar, nós vamos estar juntos. E ele se candidata. E você pode, ou pode ser que eu não quero não, eu quero ser aqui o operacional mesmo, eu quero fazer esse trabalho, eu gosto disso. E você pode, então você faria um processo interno, é alguém de dentro. Agora, você pode fazer um misto. Você pode dizer para essa pessoa, falar assim, ó, se candidata lá,
nós vamos buscar pessoas também externas. Tem gente aí que quer ser. Então você tem que fazer esse acordo se você vai fazer isso aí. Então, o preparo, se você vai preparar alguém dentro de casa e já identificou esse potencial, faça isso quanto antes. Aí você começa a dizer qual é a expectativa, o que uma pessoa precisa ter para ser gerente. Tem que ser um bom ouvinte, tem que rodar a área, tem que ter uma visão dos processos. Então você vai preparar essa pessoa. Você não vai. Aí você dá segurança para ele e fala assim: ó, não é amanhã que você vai ser o gerente, não. Nós vamos construir isso aí, e eu estou pensando num cargo desse tipo. Quem sabe assim, no final do ano, nós vamos ter colocar um. Vamos construir esse negócio junto. E aí você vai desenvolvendo essa pessoa, preparando ele para poder chegar naquela posição. Ótimo. O Geduardo ou Rios, podemos elogiar individualmente e adicionalmente fazer um reconhecimento em público? Sim, sabendo que é importante que os outros saibam o que é que a pessoa fez. Por isso que, vamos lá, aqui, ó, eu posso usar o em público para dizer uma atividade que foi bem feita. Ele fez sei lá, um bom manejo, o que ele fez ali foi bom e serve de exemplo para os demais. Então, o que você vai fazer? É importante você focar no processo que foi feito. Não é a pessoa. Você não vai multiplicar aquela pessoa. Os outros são diferentes. Então, você vai... eu vou dizer um negócio que é assim, ó. Seja sempre suave com a pessoa e duro com o processo. Não seja duro com a pessoa e suave no processo. Muitas pessoas falam assim, Tião, ouça, Tião, olha aqui. Isso aqui é assim, é desse jeito. E é suave no processo. Então, você pode fazer isso em público, de que o processo foi bem feito e dizer que o Antônio fez isso. E que o processo bem feito, gente, ele deve ser feito. Aí você foca no processo. Como que é? Etapa 1, etapa 2. É assim que é feito. Beleza? Pode pedir até a outra pessoa para poder explicar. Como é que você fez isso? Como é que você conseguiu fazer desse jeito? Beleza, em público. E aí você foca de novo no processo. Não foque na pessoa, não. Toda vez que você for falar, fazer feedback, isso individual ou em público, tá? Não é fácil fazer isso. Isso é aprendizado. Não use palavras como gostei. Não traga para o pessoal. Ô, Pamela, eu gostei disso que você fez. Pamela, eu gostei. Quando eu uso isso, eu trago para o pessoal. Aí amanhã não é o Emerson. Sei lá, é o Ricardo que está aqui. O Ricardo fala que eu não gostei. E a Pamela está lá, o Emerson gostava, o Ricardo não gosta. Agora, se eu falo assim, Pamela, a maneira que você escreveu esse relatório tá horrível, né? Mas vamos lá. Tá claro, tá bom, tá bem objetivo, é assim que escreve. Pontua em item a item. O relatório deve ser feito é assim mesmo. Continue a fazer desse jeito. Então, o meu foco ficou no processo. Não é eu gostei do relatório que ela fez aqui de vacas com CCS alto e baixo. Não. Eu tenho que focar no processo. Usem. Vou dar algumas dicas de feedback. Então, não usem gostei. Não use acho. Ao passar informação, toda vez que você passa informação, conhecimento, recomendação técnica, use o indicado, o recomendável para fazer para a nossa região, para essa fazenda. A equipe técnica recomenda que seja feito assim para a sua região, para a sua fazenda. A fazenda quer que seja feito assim. É a fazenda, não sou eu, é a fazenda. E use acho, ou eu achei a lapiseira que eu estou procurando. Então, informação técnica, o indicado, o recomendável, o melhor a ser feito. Embora as perguntas vão ser feitas com acho, tá? As pessoas perguntam assim, o que você acha desse gado? O que você acha dessa área? Olha, esse gado é melhor a gente levar para que piquete. Eu indico que o senhor faça isso. Então, o peso da minha fala muda. Ele pode até não fazer, mas ele fica com uma pulga atrás da orelha, porque
Ah, eu acho que esse gado... Ah, você tá achando, eu vou deixar esse gado assim. Isso é confiança, isso é coerência, tá, gente? Então, toda vez que falar com gente, tire achismo fora. Você não acredita nele se ele responder para você, eu acho. Vocês não vão acreditar. Andando na rua, você pergunta assim, onde é que fica a rua Mauro Gouveia? Ah, eu acho que essa rua tá ali. Você anda mais um pouco e pergunta para uma outra pessoa. Agora, se ele responde assim, essa rua é a próxima direita. Acabou. Eu vou lá e viro. Então, diminua o achismo nesse negócio de conversar com os outros. Se você não sabe, você fala. Ó, aí eu acho vai bem. Eu acho que eu tenho dúvidas, vou checar, te respondo até hoje à tarde. Acabou. Pamela. Vamos lá, tem alguém que pediu aí para repetir uma frase e agora nós já passamos, né? Mas vamos lá. O Romildo aí estava participando de Petrolina, né? Então, bem de longe. Que bom. O Nielson Mascarenhas, boa noite. Como devemos reagir quando os tratadores cometem um erro que afeta financeiramente a fazenda? Exemplo, orientou e explicou sobre o uso de antibiótico, porém vacilou e foi leite com resíduo. Ok. Da Bahia. É importante, primeiramente, reunir, dizer para essa pessoa individualmente o acontecido. Você pode dizer ou pode perguntar o que foi que houve, fulano. Você pode perguntar o que aconteceu. Você vê o grau de maturidade se ele já processou e compreendeu antes de sair no chicote, digamos assim. Depois reunir com o grupo e, se possível, deixar ele falar também. Porque a primeira coisa que eu tenho expectativa de ouvir de alguém aí é falar assim, eu errei. Eu errei. Esse é o melhor caminho de se fazer. E aí se planejar o máximo possível para que isso não aconteça. Um exemplo disso é que líderes, coordenadores, supervisores, quem for, digam mais eu errei, mas não peçam desculpa. Peçam desculpa, aliás, peçam desculpa se você pisou no pé, entornou uma água, um café. Desculpa aí. Mas se você errou um cálculo, uma dieta, uma dose, um manejo, qualquer for, você como líder veterinário, agrônomo, proprietário, gerente, estou dizendo que é melhor você chegar para a equipe do operacional e falar assim, gente, eu errei. Não é 200 miligramas de cloreto de sódio que nós vamos pôr no drenche. Que nós vamos pôr 350 e nós vamos pôr ácido acetil, sei lá, um AS aqui, um aspirina. Você vai dizer assim, eu errei. Quando você faz isso, você está imediatamente buscando passar para eles assim, quando vocês errarem, assumem, porque eu, como líder, eu errei e nós vamos corrigir. Então, vocês são exemplos. Porque qualquer coisa que acontecer, eu preciso que ele seja o primeiro a chegar para você, eu errei. Apliquei antibiótico em tal vaca, o negócio foi pro tanque. Falei, nossa, deixa eu correr aqui antes desse trem, então o que a gente pode fazer? Então, esse ambiente, você tem que criar ele seguro. O caminho é esse. Digam líderes, vamos falar, líderes que não são chefes, vocês vão ver que eles falam muito mais eu errei do que desculpa. Para ser referência para os outros. Antes do erro, existe equívoco. Por isso que você checa, para ver se tem equívoco, para não acontecer erro. Se você não checa, passa o equívoco e vem o erro. Bacana. Vamos lá, Emerson. O pessoal da Fazenda Saramandaia. Emerson, uma vez que a equipe perde essa motivação, como fazer para resgatá-la? Ok. Em toda equipe, aí os caminhos. Em toda equipe, vocês têm que encontrar os personagens. O líder, o superior, daquela turma lá, sabe os personagens. Se ele não sabe, ele tem que começar a desenvolver. Quais são os personagens?
Ô, gente, tem o piadista. Tem um piadista que qualquer coisa ele solta uma lá e pros outros rir. Porque ele precisa de ter essa liderança de piada. Aí você tem que saber como conduz. Tem aquele que é o silencioso, que não fala nada. Mas na hora que acaba a reunião, todo mundo ouve a opinião dele. É o influenciador. Ele fala assim, não, nós vamos fazer desse jeito. Esse jeito que o veterinário falou aí, esse veterináriozinho, aí, vamos fazer assim. Isso aí é papo furado. Então você tem que saber quem é o influenciador, quem é o piadista, quem é o executor lá, o que só cumpre as tarefas. Então conheça a equipe para você buscar aliados. Você não ir sozinho naquela equipe. Então, individualmente, você mexe nas peças. Você vai chegar lá assim, ô Marcos, na conversa com a turma amanhã, me ajuda lá, você que conhece bem esse tem, dá opinião, fala lá. Então você tem que trabalhar a equipe, saber liderar. É um jogo. O líder, ele não pode, ele tem que ir para uma reunião sabendo a função, o papel de cada um naquela equipe. Sabe? Quem é o que traz mais conflito, o que puxa para baixo. Toda reunião, na hora que você fala alguma coisa, ele... isso aí não tem jeito, não. Isso aí não presta, não. Ele sempre joga para baixo. E aí compromete a equipe. E o que acontece é que essas pessoas, vocês têm que estar agindo individualmente. Terminou a reunião, meu filho, espera hoje à tarde, amanhã. Pô, fulano, ontem na reunião, a forma que você comporta, você saiu da sala toda hora, ficou mexendo no celular umas 3 vezes. Você tem que dar esses feedbacks. Então, atue na equipe para buscar entender o que pode motivar ou estimular essa equipe. Uma laranja podre contamina, você tem que entender disso. Então, para motivar uma equipe, eu digo que assim, conheça a fundo os personagens. Sabe? Tem muito que talvez hoje é porque é o nosso desafio, né? Que você tem que olhar muito o outro, né? Hoje, né? A opinião, vamos dizer assim, o que eu estou mais entendendo é isso. Sim. Porque você só vai conseguir motivar olhando, observando, né? Porque cada um realmente, nós somos assim. Porque tem horas que até o feedback que chega aí você vai vendo, né? Você faz isso conforme chega, você já, não, você tá me, né, desafiando. É isso que a gente sente às vezes, né? Então, assim, é esse cuidado para ter, né? Ô Pamela, para cada tarefa, cada cenário, a gente conhecendo a equipe, a gente não começa a descobrir como motivar. Então, por exemplo, tem situações que o que motiva aqui, tem algumas propriedades que nós vamos, que o Real, que a equipe vai, que nós entendemos, por exemplo, que ter Wi-Fi ajudou numa área da propriedade, num setor mais próximo do escritório, onde na hora do almoço todo mundo vai lá. Observando esse interesse, foi criado um grupo fechado de Facebook e Instagram da Fazenda, onde que lá era postado aniversariantes, teve filho, tem um monte de coisa que você pode fazer, sabe? Levar sei lá, um bolo de fubá. O bolo de fubá é o fubá sem acento aqui em Minas Gerais que a gente fala, sabe? Ou levar uma torta, um sanduíche de mortadela para poder... Todo dia 15 ou todo dia 10 a gente comemora os aniversariantes do mês na fazenda. Então tem coisas simples que a gente consegue fazer para poder saber o que vai integrar. Imagina, e foi interessante que algumas coisas que a gente tinha num grupo fechado do Facebook lá, por exemplo, aí da fazenda, as pessoas compartilhavam no particular. Ele foi premiado, ele foi reconhecido por resultados da ordenha de qualidade do leite. Ele ganhou um certificado. Ele fez um curso e ganhou um certificado na fazenda. Então, isso é a imagem interna e que projeta externamente. As pessoas começam a ver externamente o que é trabalhar naquela fazenda. Isso chama atrair pessoas. Então, você começa a atrair mais gente. Aí você vai selecionar melhor quem que vai entrar. Então, tudo é um processo que a gente pode construir isso. Vocês podem construir isso. Né?
Eu vou lá, eu vou agora dizer que nós temos que ser breve, que nós já estamos numa live e meia, né? Assim, e estou agradecendo que o público tem gente que começou a ver live às 7 horas da noite e a prosa tá boa, porque o povo está firme aqui conosco, né? Mas vamos lá, que daqui a pouco nós queremos deixar salva. O Luciano falou que a frase que ele queria que você repetisse era do elogiar em público. Ah, sim. Vou falar assim, ó. Elogie o público em público. Parabéns, gente, pelo resultado. Gente, nós estamos atrasados. Seja positivo ou seja negativo. Nós temos que acelerar. Elogie o público em público. Critique o público em público. Elogie o indivíduo individualmente. Critique o indivíduo individualmente. Você irá desenvolver mais a si mesmo e ao indivíduo nas habilidades de conversar. E existem cenas, como eu falei, que a gente pode elogiar o indivíduo em público. Aí tem que saber como fazer isso. Não façam elogiar o indivíduo em público a todo momento, porque senão constrói uma equipe. Pamela? Sim, e eu acho que isso às vezes acontece, né? Porque às vezes nós temos que. Acaba que um funcionário vai destacando e isso a gente aí acaba cometendo o erro, né? Que você foca muito naquela pessoa. E aí não é uma equipe, né? Porque aí o que acontece? Você fala assim, olha, se só aquela pessoa é boa, para que eu vou fazer, né? Não dá visibilidade. Para encerrar, eu vou deixar aqui uns pontos para a gente Não, encerrar. calma aí, tem uma pergunta, daí nós vamos encerrar. Por favor. Aí, na verdade, eu queria fazer duas. Vamos ver o tempo aí, ó. Então vai. E você também para ir descansar, né? O César Sintra, parabéns. Não, mas está aqui. Não tem como ficar. O Adélio Dias. Qual seria o maior erro em um gerenciamento de equipe? Não gerenciar. Não gerenciar. Esse é um erro. De liderar, não liderar. Se ele é um gerente, gerencie. Não seja um técnico, gerencie. Se ele é o líder, lidere. Então, é fazer o papel acontecer. E liderar, eu vou falar que assim, hoje, nesse cenário, dê atenção à saúde de liderados e familiares. Você vai estar motivando, se você fizer isso. Seja transparente no cenário atual, o que a empresa está vivendo e como que está. Elimine despesas desnecessárias. Faça uma boa gestão financeira. Aprenda com a mudança. Aprenda com a mudança. Tenha sempre parceiros e clientes. Esse é o caminho. E então, pegando o gancho, que a minha última pergunta seria assim: como que a gente avalia os índices de gestão de pessoas? Tem alguma coisa? Que, por exemplo, qualidade do leite, eu vou lá, CCS, CBT, eu tenho um número. Em gestão de pessoas, como que a gente consegue fazer essa avaliação? Existe, né? Como eu avaliar se isso está indo bem ou não está indo bem? Até para a gente fazer, vamos dizer assim, um fechamento aí, a conclusão, né? Eu pensei que você ia abrir outra live com essa pergunta aí. Isso aí... Não, nós vamos te trazer de novo, aí, porque esse tema tem muito aprendizado. Os indicadores de gestão de pessoas são... Vou falar um aqui, ó. Absenteísmo. Quantas faltas ele tem no ano? Rapaz, ele não faltou nem um dia. E tá aqui todos lá. Você tem que olhar um número desse tipo. A rotatividade, o turnover, por setor, por área. Existe um item interessante que é a avaliação de desempenho. É quando você me avalia. A Pamela, por ser minha líder, vai me dar uma nota de 1 a 4 sobre o meu desempenho, sobre o resultado do meu setor. Se eu trabalho no Bezerreiro, ela está vendo lá diarreia, pneumonia, sei lá, cripto, rota, corona. Como é que estão mortalidade no Bezerreiro? Se eu trabalho no Ordem, ela está vendo lá como é que estão os índices lá de resultados. Mastite, clínica, subclínica, produtividade de leite. Então,
existe um negócio que chama avaliação de desempenho, que ela é feita de tempos em tempos, uma vez por ano, a cada 6 meses, e a Pâmela vai estar me fazendo feedback dia a dia, mês a mês, com base nessa avaliação de desempenho. Ô, Emerson, você não quer melhorar o seu número? Aí entra um sistema de bonificação lá no final do ano, que é diferente. Que eu sou bonificado pela avaliação do meu desempenho. E os indicadores, não, aí tem. Aí nós temos que... Mas, resumidamente, seria isso aí, Pâmela. Ótimo. Então vamos fechar aqui. Aí não tenho mais tempo para pergunta. A Elaine Matos. E quando o líder quer sempre a atenção de todos? Provavelmente eu penso que ele não é um líder. A nomenclatura não é essa. Deve ter uma outra nomenclatura aí. E pode ser que para esse líder, se tiver um líder acima dele, ele tem uma necessidade de reconhecimento. Ele não está recebendo feedback. Aí ele vai querer ter atenção, porque ele não tem. Então, quem for o líder desse líder, se tiver, faça um feedback para ele, para tranquilizar do papel que ele está exercendo. Se ele exerce bem. Ótimo. Emerson, por favor, suas considerações aí, seu recado final. Gente, meu recado final que eu deixo para vocês é assim: essas habilidades humanas, elas são importantes. Isso faz a diferença. Tenham sempre um conhecimento técnico sólido, embasado e sustentável. Conheçam mas conheçam da parte de gestão e da parte humana. Façam esse tripé. É uma base, sabe? Isso é importante. Isso vai diferenciar pessoas no mercado. E no mais, eu agradeço a você, Pâmela, a Mais Leite. Foi uma satisfação para mim, para a gente do Reagro, estar vindo aqui conversar sobre isso. Estamos à disposição. Um abraço. Eu que quero agradecer demais, Emerson. Foi excelente, assim, sua abordagem trouxe muita coisa para a gente refletir até no dia a dia, porque a gente sempre tem que estar buscando, né, o preparar isso, porque talvez gestão de pessoas também fica nosso maior desafio, né? Como trazer os colaboradores mais para o nosso lado. Agradecer o público aí, que eu vi pessoal da Bahia, pessoal mais Itabira, Morro da Garça, e todo mundo aqui até esse horário, né? Assim, com certeza, vamos te trazer mais vezes aqui, porque assim, nós precisamos dessa questão, né, de trazer mais isso para o campo, porque uma das coisas assim, que às vezes eu falo muito é que o ordenador, você não vê, porque se ele sair da fazenda do Zé, ele vai para o Ricardo fazer a mesma coisa, né? Ele vai ter ordenador lá também. Então, o que é essa condição, né? Como que a gente coloca isso na fazenda, né? Trazer essas... E para fazer isso, tem que ter um bom contrato, um acordo no início. Ô, seu fulano, aqui, você já aprendeu muito a ordenhar. 5 anos, trabalhou não sei aonde, papagaio, tunico, alface e sabiá. Aqui nós fazemos assim. O senhor está disposto a fazer desse jeito? Tem que ter esse acordo. É contrato de convivência. Claro. Com certeza. É porque quando é combinado, né, o combinado não sai caro. Então fica claro, mas só que hoje, talvez, a nossa maior dificuldade é ter clareza, né? Porque e tudo que a gente vê em N coisas, que as pessoas têm essa dificuldade em deixar claro o que é seu objetivo, né? Para construir essas relações. E minha frase que eu deixo para vocês é: reflitam. Muitas vezes eu prefiro o feito do que o perfeito. E eu vou ter paciência de aguardar e de trabalhar para chegar no perfeito. Então, assim, façam. E depois pensam no perfeito. Não quero o perfeito da primeira vez. Ótimo. O pessoal está elogiando muito. Tem o pessoal de Pernambuco, tem o pessoal meu conterrâneo aí de Londrina, meu conterrâneo de estado. Então, agradecer demais, porque eu quero salvar aí para as pessoas poderem buscar, assim, Emerson, agradecer de coração
Parabéns pelo trabalho, foi excelente, assim, estou saindo com muito conhecimento, muita coisa boa aí para pôr, muita coisa para pôr em prática no campo. Agradecer, boa noite você ter dedicado aí, você saiu de uma aula para vir para uma live até 10 e tanto da noite, então assim, brigadão mesmo. Um abraço e boa noite para vocês, gente. Boa noite, pessoal. Até mais. Com Deus, até a próxima, dia 29 de junho. Sei lá.